Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática, na nossa disciplina de Funções e Grafos. E hoje vamos dar continuidade falando a respeito de intervalos de crescimento e de decrescimento. Essa aqui é a nossa última aula de preparação para assuntos que virão a seguinte. Seria a função afim, função quadrática, exponencial e logaritmo, além da função modular. Essas são as funções primordiais que nós deveremos estar estudando no nosso curso. Bom, não demorando mais aqui, vamos dar o início à nossa aula e começamos aqui já falando sobre quando uma função ela é crescente. Bom, uma função ela é crescente, ela pode ser facilmente observável no gráfico, à medida que você vai percorrendo o eixo x, que o que acontece com o gráfico, os valores para y também vão crescendo. Logo, essa reta representa uma função crescente, pois quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Já a função ela vai ser decrescente quando, à medida que o valor de x cresce, o de y vai diminuindo. Ou seja, essa reta representa uma função decrescente, pois quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Esse tipo de função ela é bastante interessante notar que quando você tem uma função afim, por exemplo, e no caso aqui representa uma função afim, uma vez que é uma reta, à medida que você tem uma função, você vai observar para o formato da expressão a qual gera esta função e você vai perceber que ela é crescente ou decrescente, muitas vezes nem conhecendo o seu gráfico. Neste caso, ao observar o gráfico, facilmente você vai identificar como crescente ou decrescente. Olhou aqui, quanto maior o valor de x é maior o valor de y, a função ela é crescente. Agora, se a minha função, à medida que o valor de x vai aumentando, os valores de y vão diminuindo, você vai dizer que esta função ela é decrescente. Vamos para um próximo tipo. Há situações em que você tem numa mesma função, no mesmo gráfico, tanto um intervalo crescente como um intervalo decrescente. Neste caso, você vai observar que a primeira parte, quando você toma um valor de x vindo do infinito até chegar ao zero, esta função está o quê? Crescente, pois à medida que o valor de x vai aumentando, o valor de y também. Mas quando chega aqui no x igual a zero, a qual o valor de y é igual a 3, o que é que eu vou observando com respeito a esse gráfico? À medida que o valor de x cresce, o valor de y vai diminuindo. Portanto, nós podemos afirmar que, neste caso, que após o x maior do que zero, ou x maior ou igual a zero, nós podemos dizer que a função ela é decrescente. Eu falei maior ou igual? Corrige, maior do que zero. Então, se o x for menor do que zero, a função ela é crescente. Se o x for maior do que zero, a função é decrescente. Mas quando eu tomo x igual a zero, há uma mudança de direção. Nem é crescente, nem é decrescente. Portanto, aqui você vai observar os dois casos, tá? Se eu colocar menor ou igual do que zero, é crescente. Maior ou igual do que zero, decrescente. Mas por mais que eu tenha escrito isso, eu ainda procuro sempre colocar, quando x for igual a zero, na realidade há uma mudança de direção. Seria o mais primordial nesse momento. Mas dando continuidade, nós temos aqui duas situações. Uma função ela f é crescente em um intervalo do domínio, se e somente se, para quaisquer valores de x1 e x2, desse intervalo, com x1 menor do que x2, tem-se que o resultado y, ou o f de x1, é menor do que o f de x2. E aqui eu coloco para vocês esse pequeno destaque. Olha para cá e olhe para cá. Ou seja, x1 menor do que x2, f de x1 menor do que o f de x2. Nesse intervalo, eu posso afirmar que a função ela é crescente. No entanto, se eu pego uma mesma função e no intervalo entre x1 até o x, você pega de x1, x2, com x1 menor do que x2, e aí ao observar o gráfico, você vai notar que o f de x1 é maior do que o f de x2, veja, x1 menor do que x2 gerou um f de x1 maior do que o f de x2. Neste caso, você já pode afirmar
que neste intervalo do domínio a função ela é decrescente. Bom, veja que nesta aula de hoje eu estou tocando apenas alguns pontos que serão importantíssimos mais adiante, ok? Então, vejamos agora falar a respeito de máximo e mínimo. Bom, quando eu falo de valor máximo ou valor mínimo, eu estou falando prioritariamente para o valor de y. Então, se eu olho para um gráfico e eu observo que ele tem um maior valor possível, aí você está diante do valor máximo, ou seja, o y é máximo quando você tem o quê? Um ponto de máximo, ou seja, esse ponto nada mais é do que valores para x e valores para y. Então, se você olhar para cá, ó, se você traça uma reta até o eixo x, você vai observar que um valor de x gerou um valor máximo para y. Então, a gente fala que esse ponto ele é de máximo e o x foi o determinante para esse valor máximo. Mas quando eu olho para esta outra função, que está em azul, em destaque em azul, você vai observar a seguinte situação, que ela está aqui, ela vai decrescente, chega num ponto, muda o seu posicionamento, passa a crescer, depois ela chega num ponto, diminui, depois chega outro ponto, sobe novamente. Mas note que neste caso, ele vai me dar aqui um valor mínimo possível, onde nesse valor mínimo, ele vem a partir de um ponto mínimo. E assim, claro que esse ponto de mínimo, que gerou o valor mínimo para y, você tem um valor para x. Portanto, quando você fala o ponto máximo, você tem valor para x e y. E o y ele é um valor máximo. Mas quando eu olho para o ponto mínimo, você tem um valor de x que me gera um valor mínimo para y. Bom, dando continuidade, vamos tomar esses dois exemplos. Bom, em meio a esses dois exemplos, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um gráfico representando possivelmente uma função quadrática. E nesta função quadrática, note que ele tem um maior valor possível. Se ele tem um maior valor possível, esse ponto aqui ele é ponto máximo, ou ponto de máximo. E nesse caso, o valor de x igual a 2 me gera um valor máximo igual a 3. E aqui, ao falar gerar um valor máximo para y, o que é que você vai notar? Que todos os valores da função, seja da imagem, são menores ou iguais a 3. Portanto, o valor máximo me gera a imagem máxima. Portanto, tudo que eu tenho para y vai ser menor ou igual a este valor. Portanto, se eu quero a imagem baseada no gráfico que tem um valor máximo, você pode afirmar que a sua imagem, que é determinada pelos valores de y, eles serão menores ou iguais a 3 para todo y real. Neste caso, o f tem um máximo no ponto 2, 3. Logo, y máximo é igual a 3, ou ym é igual a 3, e aqui você tem o valor máximo da função. Agora, quando eu olho para esse outro exemplo, o que é que eu vou notar de cara aqui? Que esse gráfico, por mais que ele esteja diminuindo, crescendo, ele chega a um pontozinho aqui, principalmente nesse ponto 5 menos 4, você vai observar que para esse valor de x igual a 5, ele gera um valor mínimo para a função g. Ou seja, qualquer valor que eu olho da imagem de g, ela sempre vai ser maior ou igual a menos 4. Portanto, a imagem é qualquer y real, no entanto, esse y é maior ou igual do que 4. Logo, f tem um máximo em 5 menos 4, e esse y igual a menos 4 é o valor mínimo da função. Desculpa, valor máximo não, vamos corrigir isso aqui. Estava falando uma coisa, mas, no entanto, eu escrevi outra. Portanto, vamos aqui riscar esse termo máximo, e aí você vai escrever o correto. Escreva aí que isso aqui é um valor o quê? Mínimo, ok? Então, isso aqui ó, é um valor mínimo. Escreva aí, corrige isso aí. Lembre-se, isso aí é um valor mínimo, ok? Portanto, já escrevemos aqui esse valor mínimo, né? Não o máximo, mas mínimo, tá? É um valor mínimo em 5 menos 4.
Portanto, y igual a menos 4 é o valor mínimo da função. Ok? Vamos para o próximo item. Outro ponto primordial que a gente vai estar estudando é o estudo do sinal. Quando você olha para esta reta que passa em menos 2, observe que eu tenho uma região que fica abaixo do eixo x, seria essa região, e tem outra que fica acima. Neste caso, essa região que fica abaixo do eixo x, a partir do menos 2, é uma região que nós vamos considerar os valores de y negativos. Já essa após após o menos 2, acima do eixo x, uma região positiva, ou seja, os valores para y serão maiores do que zero. Portanto, ao estudar o sinal, olhando para o gráfico de uma função, você vai determinar 3 situações. A primeira dela é que a função f ela é positiva para x maior do que menos 2. Ou seja, quando eu pego o x depois do menos 2, vejo que toda parte do gráfico está acima do eixo x. Já quando eu olho para o valor de x menor do que 2, todo o gráfico está abaixo do eixo x. Portanto, f é negativa para x menor do que menos 2. Já quando eu tenho x igual a menos 2, a função nesse ponto, nesse valor para x, ele é igual a zero. Ou seja, a função é nula. Então, recapitulando, quando eu pego um x maior do que menos 2, veja que todo o gráfico está acima do eixo x, portanto, positivo, a função é positiva. Quando eu olho para o x antes do menos 2, todo o gráfico está abaixo do eixo x, portanto, a função ela é negativa. Bom, vamos aqui para o último exemplo, penúltimo exemplo, indicar o intervalo do domínio no qual a função f representada no gráfico é crescente e o intervalo no qual ela é decrescente. Você vai observar que o próprio gráfico já me determina que antes do menos 1, a função ela está diminuindo, ela é decrescente. Após o menos 1 até o 1, ela é crescente. E após o 1, ela se torna novamente decrescente. Portanto, o intervalo decrescente vem de menos infinito até o menos 1, fechado, e a outra parte, a partir do 1, fechado, ela vai ser também, até o mais infinito, ela é decrescente. Já entre menos 1 e 1, esse intervalo ele é crescente. Bom, vamos aqui para o nosso último exemplo. Você vai notar que, por um relapso aqui, eu já coloquei a resposta direta. Não deu tempo nem de pensar, você já vai olhar e encontrar a resposta diretamente. Então, a função f é de R em R, representada nesse gráfico abaixo. Em que intervalo do domínio a função ela é positiva? Qual intervalo ela é positiva? É só olhar para cá, ó. Já colocou mais 1, mais 1. Mas, professor, quando eu vou estar com tudo isso? Não, você vai construir primeiro o gráfico, depois de construir o gráfico, você vai identificar as regiões positivas e negativas. Se estiver acima do eixo, a parte do gráfico que estiver acima do eixo x, positivo. Eu tenho 2 intervalos. Um de menos infinito até menos 1, ok? Fechado em menos 1. E ainda a partir do 1 até o mais infinito. Esse é o intervalo positivo. Em qual dele vai ser negativo? Entre menos 1 e 1. Todos os dois fechados. Agora, para que valores de x a função f é nula? Tanto em menos 1, é onde toca o eixo x, tanto em menos 1, como também em 1. A pergunta é, qual é o valor mínimo de f? O valor mínimo de f, você vai observar que a função ela estava decrescente, tocou aqui em menos 1 em y, depois voltou a ser crescente. Portanto, neste caso, o menor valor possível para y é em menos 1. Ok? Professor, e tem valor máximo aqui? Não, não tem valor máximo. Ele só vai ter o quê? O valor mínimo. Gostaria de lembrar a vocês que aqui é a nossa última aula, antes da gente adentrar na parte propriamente dita de funções. No caso, começamos pelas funções polinomiais, a função afim, e depois a função quadrática. Vamos depois colocar alguns exemplos, por exemplo, de uma função do terceiro grau, uma função do quarto grau, mas essas construções eu vou mostrar através de um programa chamado GeoGebra. Você já pode até baixar no seu celular ou mesmo no computador.
É um programa bem interessante que basta você colocar a expressão, a sua função, e já imediato ela já cria o gráfico. Também a gente pode mostrar para vocês como você pode pegar um gráfico e colocá-la somente no intervalo. Não sei se vocês perceberam durante as explicações das nossas aulas, eu construí alguns gráficos onde eu pego de um intervalo apenas a outro. Eu não coloco o gráfico por completo, mas apenas um intervalo. Isso é possível também fazer nesse programa. Claro, é um programa bem complexo, mas também de fácil utilização, principalmente nesse primeiro momento, onde a gente vai estar fazendo apenas a construção de gráficos do primeiro e segundo grau. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Vou relembrar você, se você não tem ainda esses livros, se for possível, adquira. Principalmente Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1 e 2 do GeoCiesa. São livros que têm uma vasta, muitas questões, a qual vocês poderão estar respondendo. Apresentou dúvidas, entre em contato, mande sua dúvida. Na aula anterior, a gente já viu que teve pessoas perguntando na construção do gráfico. Essa construção de gráfico é muito importante, gente. Principalmente porque vocês vão perceber que nessa construção você pode ter algumas coisas bem interessantes, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer rapidamente uma captura aqui de algo bem interessante, tá? Então, eu vou colocar aqui, já vou colocar de forma bem rápida aqui. Nós temos aqui uma janela, essa janela é do GeoGebra. Por exemplo, se eu coloco aqui uma função do tipo x ao quadrado menos 2x mais 1. Veja, olha o formato do gráfico, já sai de imediato, né? Então, é algo bem interessante que você já pode estar se utilizando, né? E veja que, se eu coloco, no caso aqui, eu espero que dê certo dessa vez, uma função, no caso f, de menos 2 a 2. Bom, rapidinho aqui, só mudar aqui uma configuração rapidinho. O que eu vou observando aqui, então, você aqui já observa que ficou uma cor um pouco diferente, né? Note que eu já teria duas funções, mas aqui eu quis a nova função que eu criei entre menos 2 e 2. Veja que eu vou retirar a função de cima e veja como o meu gráfico já fica aqui no intervalo. Então, essas construções são bastante interessantes, né? Então, deixa eu retirar aqui essa função. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar, por exemplo, 2x menos 1. Veja que nessa função, 2x menos 1, olha o gráfico dela. Eu vou agora vou restringir essa função a colocar apenas no intervalo, por exemplo, vamos colocar aqui de menos 1 até 6. Aqui não dá para identificar, mas na hora que eu retiro aqui a função de 5, opa, parei, está aqui, ó, a função. Você pode também aproximar um pouco, dar um pouco mais de zoom, mas veja que, olha o intervalo que ele ficou. Então, essas construções elas podem ser feitas através do GeoGebra, e você pode ter uma construção ali bastante interessante para você estar brincando aí. Poxa, eu não sei como é que faz o gráfico, mas será como é que o gráfico tem essa carinha? Qual seria o posicionamento dela? Como eu posso fazer? Então você pode usar o GeoGebra. Claro, tem outras maneiras de você fazer essa construção, usando programas mais eficientes. Neste caso, o programa que você vai ter aqui, por exemplo, tem o Maple, mas são programas muitas vezes até pagos, pesa um pouco mais no seu computador, e você tem que usar as expressões um pouco mais delicadas, não é simplesmente colocar a fórmula como eu fiz lá. Ali você também, nessa construção, você poderia estar colocando pontos, por exemplo. Vamos supor aqui que
eu queira colocar apenas pontos aqui, né? Vamos supor que eu queira o ponto 2, 4. Parei, deixa eu ver aqui rapidinho. Bom, estou enfrentando um problemazinho aqui de... aqui no caso eu estou usando só para colocar o ponto direto, tá? Mas eu tenho como fazer como entrada, né? Por exemplo, esse ponto 2, 4. Onde é que ele fica? Eu poderia colocar outro aqui. Por exemplo, o ponto... vou botar aqui menos 1, 6. Então, você vai vendo aqui que, à medida que eu vou colocando os pontos, você pode estar já expressando aqui. E, por exemplo, aqui eu posso tirar essa grade, deixar ela um pouco mais fluido, mais limpo, né? Então, essas construções você pode estar utilizando o GeoGebra. Eu não sou aquele professor mais indicado para trabalhar o GeoGebra, mas a gente tem alguns pontos que você pode fazer tranquilamente, sem nenhum problema, tá? E essas construções podem lhe ajudar demais, principalmente quando você estiver fazendo seu estudo, você quer construir um gráfico, mas não tem ideia de como é o gráfico, você lança a fórmula e ele já vai direto. Então, você tem aí algo a mais para na hora dessa construção. Fora que no próprio programa, quando você vai baixar, ele já tem algumas aulas que você pode olhar na internet de como fazer essas construções, tá? E aí você tem um material a mais para enriquecer o seu estudo da parte de funções. Então, eu fico por aqui na aula de hoje, tá? Só lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Aproveita nesta aula, você já pode dar o seu like e o seu dislike. E ficamos até a próxima aula. Espero por vocês lá.